Vamos lá. Então, ligado à motricidade humana, os corpos ditados, e o autor que eu falei sobre o Denis Diderot, o O fica com uma campo fonético, alguns falam assim, a confusão, o O fica parecido com E, cirúrgico, depende de cada a linguagem e os seus idiomas, né, que o próprio Aristóteles fala, nós fala o modo de dizer, são pessoas, os campos da interpretação falam, ou seja, inconformismo e a razão de viver, a linguagem e os seus idiomas. É lógico, nós nos esforçamos. Mas quando eu falei sobre francês, o aspecto francês, sobre Sidemes, esse autor, filósofo, nos traz pontos importantes na época da França. Porque a França, se você olhar sobre a história da psicomotricidade e, em princípios, a força ligada à motricidade humana e à educação física em foco, vai ficar em destaque em alguns países. É lógico que a Inglaterra também nos traz efeitos transversais, mas, por exemplo, a França, pode ver os autores, você vê o estudo mesmo, ligado, peculiar, profundo, ligado à psicomotricidade, a França ficaria em destaque. Então, no século XX, é lógico que o XIX nos traz uma questão lógica, campo diacrônico, uma estrutura nos traz algo milenar, coletivo, entre parâmetros e efeitos bicolaterais, entre subsídios e embasamentos ligados ao próprio a linguajar ligada à loucura. Se nós olharmos a filosofia contemporânea, já é uma questão muito conceitual, que contemporânea ela é, mas ela é histórica. Aonde tem uma filosofia contemporânea, tem historiadores e pesquisadores. Vamos falar sobre a Igreja Católica e outras igrejas, como Erasmo, fala a questão da loucura, né, que traz essas questões de os campos de análise ligado a clínicas. Não sei se a clínica foi aberta por questões de exclusões ligadas ao campo cristão, protestante, mas nos traz paradigmas importantes emergentes ligados à motricidade humana. Também, embora a psicomotricidade humana também nos traz em destaque a reabilitação de milhões de soldados iam para defender a sua própria campo patriarcal. Quantos voltavam? Né? Há multidões, falando sobre demagogias, ligado aos campos, ligado ao movimento, mas o comércio, desde 1920, ali, o próprio Estados Unidos, os presidentes, dois presidentes destacaram aí. Agora, vamos chegar nessas conclusões. É o seguinte, o século XIX nos traz coordenadas, né, científicas concebidas entre fontes infinitas ou indefinidas, no progresso da felicidade. No século XX, abriu uma crise científica, né, sobre o absurdo da guerra. Se a gente tiver a Julian Guerra, né? Julian a Guerra, é um manual, acho que é um manual da psicanálise. Nossa, passa, ou seja, ali é igual uma catraca teórica, ali é uma salada de fruta teórica que você tem que ler bem devagar para entender. É lógico que ele fala de Piaget até Aristóteles e Sócrates, né, que é um manual ali, nos traz algo fecundo. É interessante na prateleira, que eu perguntei a própria bibliotecária, né, fala ali na recepção, falei que não sai muito não, eu falei, meu Deus, e ali por quê? Vai logo, lembro uma vez com uma própria autora aí, da educação, pedagogia, ela fala, vai logo até o foco, o objetivo, a educação física é foco, então vai logo no foco. O foco é logo na psicanálise também, porque ele liga ao movimento e ao campo clínico e reabilitação, ou seja, internar, depois pode até matar ou massacrar, independente que seja o pensador ou a área que ele esteja atuando. Logo existe, logo percebo, e vamos saber os corpos ditados. Os corpos ditados é o quê? São o que foram ditos em sala de aula, na quadra, poliesportiva, vão entender, ou seja, algumas palavras que você disse. Os corpos ditados estão ligados à motricidade humana, ok? Então vamos lá, então um século, os marcos, não o Marco, né? Que é Jorge Marco, que fala o que é aprendizado motor ou educação motora. Nessa reviravolta que faz, a reviravolta que eu fiz entre o serviço social
e a própria educação física, que me desrespeitou em questões de quê? Essa reviravolta em questões de avaliações, pode ser 40 ou 30 ou 10 disciplinas, se eu reprovei ou não, temos que analisar e investigar esses abutres teóricos que colocaram. Quero discutir com professores acadêmicos, porque eu sei que a história é antiga, que muitas vezes vai para o seu próprio calabouço, ou seja, uma própria cantinga que fala, né? Um próprio sertão de lampiões que detonam qualquer professor no seu setor e área, somente em reitoria. São doutores, vamos falar que é o Nunes ali, mas são doutores que massacram essa reviravolta. Isso já é história antiga. Então nos traz pontos importantes ligados, ou seja, ao sarcasmo ou ao campo sarcoplasmático. Sarcasmo está ligado ao sarcoplasmático? Então o ser humano é um sarcasmo. Mas a sarcadez, sarcateísmo, nunca vi isso, não existe. Busque as letras. Já falei corpos ditados, busque o ditongo, o hiato, para tentar juntar as palavras. Imagina se fosse uma prova lá. Corpos ditados. Corpos ditados. E autores nesta reviravolta em 2009, 2010, 2025. São enciclopédias atuais e que nos traz Pompeias ou Pampeias? Pompeias. São Pampeias, né? São bombas. São capivaras que eles colocam, são rosas. São meios que colocam a nossa própria vida, a nossa linguagem sociável, como condenação. São corpos ditados, desde a infância, desde escolas públicas, que são públicas, são particulares, nos traz problemas relacionados à própria linguagem. Mas deixa eu ficar brincando aqui com a Cunha fala. Poxa, olha só. Então a história do século XIX, embora que ela é uma dos meus amores, ligada também a esse estresse e a linguagem na sala de aula, modo de falar, mas o conteúdo e a expressão prática, mas a plástica manda ver. A plástica tem todo dia, mas a plasticidade teórica e prática nos traz um quê? Uma insuficiência renal ou uma insuficiência teórica. Eu sei que a maioria das vezes nós queremos nosso dinheiro no bolso, mas a questão é essa. A questão é ser, como diz o Heidegger. Então, vou citar o Heidegger. Então, olhe, veja qual autor nesse século e tenta colocar outros de maneira mais fácil. Você coloca o Aristóteles. Sabe falar Aristóteles? Coloca Aristóteles ali para você falar em Heidegger. Ah, se é Dumas Adier, então fala sobre o Heidegger, fala sobre como é que é Strauss que fala, né? Extravagante, coloca extravagante. Coloca lá o Gardinal. Nos traz facilidade falar Gardinal? Então nos traz o quê? O século XX, né? Que é algo marcante de reviravolta, porque várias nações, nesses pontos importantes, 1914, 1920, 1918, nos traz destaque importante, somente aqui, ó, 1912, Jerônimo Monteiro, governador do Espírito Santo, nós olhamos ali aqueles panoramas patrimoniais, quem não tem valor, dá valor, não dá. Eu, quando eu entrei ali no Palácio José de Tieta, ali, eu olhei, nossa, ele viu um caderninho para anotar. Por quê? É lógico, o caderninho é uma graduaçãozinha. É lógico que eu não tenho um modo de falar, com uma linguajar totalizado, como eles falam em banco. Até um pouco, né, um conformismo ligado à razão de viver. Então, a crise econômica mundial em 1929, os conflitos. Eu vi até uma senhora, aquela Ana Maria Braga, né, citada aí, os corpos ditados, citados por mulheres aí, né, campos de brincadeira ligada de gastronomia, né, comida, culinária e outros parâmetros ligados à comida, e os seus linguajar idiomáticos. Pois bem, então a Inglaterra, como Estados Unidos, França, potências que houve o quê? Uma declinação muito grande. Aí, como eu falo, com declinação, porque o povo estava aqui em fome, houve mortes, guerra, ou estava acontecendo guerras, estava nascendo, havendo um sol nascente de guerras. Aí nos traz o que? O movimento não aparece? Por isso que a maioria das vezes, não sei se essa reviravolta traz até hoje, com a própria educação física, é uma pedagogia geral, porque ela é uma própria modernidade. Educação física pode ver os professores, eles podem até falar em direito, mas a cabeça erguida andando. Anda, não é que anda como modelo, mas ele anda com o pé